Nos últimos anos, existe um crescente aumento no número de profissionais chegando ao mercado dentro da área da engenharia. São profissionais da área da engenharia civil, engenharia de materiais, engenharia mecânica, engenharia química, entre tantas outras. Porém, este aumento no número de profissionais dentro do mercado da área da engenharia não foi acompanhado pelo aumento da produtividade dentro da indústria nacional. Muitas são as hipóteses para este não aumento da produtividade dentro da indústria nacional, mas é consenso entre vários especialistas a carência que existe de um determinado profissional dentro da área da engenharia. Um profissional capaz de lidar com engenheiros de várias áreas distintas, capaz de gerenciar estes engenheiros em busca de um objetivo comum. Um profissional capaz de realmente aumentar a produtividade dentro da indústria nacional. Um profissional capaz de produzir mais com menos. Este profissional é um engenheiro de produção. Mais importante do que o profissional graduado em engenharia de produção é o profissional especialista dentro da área da engenharia de produção. Se você é graduado em qualquer área dentro da área da engenharia, ou ainda se você é graduado em áreas gerenciais, tais como administração e marketing, a especialização em engenharia de produção da UNOESC foi feita para você. As inscrições já estão abertas, com aulas às sextas-feiras no período noturno e aos sábados período matutino e vespertino. As aulas são quinzenais. Reunimos os melhores profissionais da área, a melhor equipe. Agora só falta você. Oi pessoal, no vídeo de hoje nós faremos um exercício envolvendo o momento de inércia, ok? Aqui está o exercício, aqui nós já temos algumas fórmulas, mas antes de nós começarmos com a resolução, eu vou mandar o enunciado do exercício para você ver com mais calma e ver de uma maneira mais nítida. Dá uma olhadinha aí no enunciado. Ok? Você teve a oportunidade de ver o enunciado com toda a calma, então aqui está novamente o exercício e, conforme eu falei, o exercício envolve um momento de inércia. Vamos começar com a resolução do exercício. Importante, antes de nós começarmos com a resolução, é você entender que para calcular o momento de inércia, muitas vezes você precisa antes calcular o baricentro. Algumas situações precisa, outras não precisam. Eu peguei um exercício propositalmente, onde para calcular o baricentro X não precisa de fórmula e para calcular o baricentro Y, coordenada Y do baricentro, precisa de fórmula. Então vamos lá então, deixa eu pegar minha régua aqui. Quando você começa, porque para calcular o momento de inércia você vai precisar ter o baricentro para fazer esses cálculos. Então quando você começar aqui, você tem que encontrar os baricentros. Para encontrar o baricentro você tem que fazer os eixos X e Y. E eu recomendo fazer na ponta da figura, na ponta baixa esquerda da figura, ou seja, ponta baixa esquerda está aqui. Então, a partir daqui, eu faço os eixos. Faço o eixo Y, faço o eixo X. Então, aqui está o meu X e o meu Y. Com base nisso, eu analiso o seguinte. Eu quero encontrar a coordenada X do baricentro. Então eu venho no eixo X, está aqui o X, certo? Então eu analiso a figura. No X a figura cobre daqui até aqui, tá? Então são 150. Então eu pego na metade disso, ou seja, mais ou menos 75, e faço um traço aqui. Talvez não saia bem na metade, mas faz de conta que está na metade. Tá? Feito esse traço, ele está um pouquinho mais para cá, mas enfim, ele é para estar bem na metade, tá? Feito esse traço, eu analiso. Um dos lados é igual ao outro lado, vejam que é exatamente igual. Esse lado aqui é simétrico com esse. É espelhado, né? Os dois lados são espelhados, digamos assim, tá? São simétricos. Então, eu não preciso calcular, não preciso usar fórmula. Eu já sei que o XG do baricentro é realmente a metade de 150, ou seja, XG é igual a 75. Ok? Acabou. Agora eu vou analisar o Y. Aqui nós temos 150 de altura, mais 30, ou seja, serão 180. 180 dividido por 2 dará mais ou menos 90.
Então, no olho, tá? No olho, eu vou colocar aqui o 90 como se fosse mais ou menos aqui. Ok? Fiz o traço. Agora eu analiso a parte de cima e a de baixo. Note que a parte de cima ficou completamente diferente da parte de baixo. Então, quando elas ficam diferentes, quando elas não ficam espelhadas, simétricas, você tem que usar a fórmula, ok? Então, é o caso da coordenada YG. Nós temos que usar a fórmula. Você deve ter aprendido a resolver baricentro ou centroide. Baricentro e centroide são a mesma coisa. Você deve ter aprendido a resolver com tabelas, aquela metodologia das tabelas. Eu acredito que essas fórmulas são muito mais fáceis, tá? São só duas fórmulas, ok? Eu analiso qual o baricentro que eu preciso. Eu preciso do Y, coordenada Y do baricentro. Então eu vejo qual das duas fórmulas tem a coordenada YG. É a fórmula de cima, ó. Então essa fórmula aqui de cima é a fórmula que eu trago para cá e vou usar. Então, somatório, somatório área vezes distância x igual área total vezes YG. Tá aqui. Então, vamos lá então. Essa primeira parte da fórmula é somatório. Mas somatório do quê? A questão é a seguinte. Quando você tem uma figura regular, um retângulo, por exemplo, o centro da figura, o ponto mais central, o baricentro, é simples de encontrar. É muito simples. A questão é quando você tem uma figura complexa como essa, ok? Uma figura composta. Então, primeiro de tudo, você tem que transformar essa figura composta em figuras conhecidas. Então, se eu fizer uma divisão aqui, eu terei um retângulo e aqui eu terei outro retângulo. Pronto, tenho duas figuras conhecidas. Então, esse somatório, ele se trata das duas figuras, ok? Faço tudo para uma figura, depois tudo para outra figura. Vou chamar essa aqui de figura 1 e essa aqui de figura 2. Então, vamos lá então. Figura 1. Vamos para a fórmula. A área da figura 1 é 30 vezes 150. Vezes a distância x. O que é a distância x? É a distância do baricentro dessa figura que eu estou olhando a figura 1 agora, é a distância do baricentro dela até o eixo x. É até o eixo mesmo. Então, vamos analisar mais ou menos aqui onde é que seria o baricentro dela. O baricentro dela, você cruzaria aqui. Mais ou menos cruzaria. Vai dar mais ou menos aqui. Ou seja, o baricentro dela, toda a altura da figura pequena é 150. Então quer dizer que a metade é 75. Mas muito cuidado. 75, só que para chegar até o eixo x eu tenho mais esses 30 aqui. Então 75 mais 30 são 105. Então a distância 105. Foi a figura 1. Agora mais por quê? Porque é o somatório. Então eu tenho que fazer tudo isso de novo para a figura 2. Então a figura 2, a área, 150 vezes 30. Ok? Tudo isso vezes a distância x. Então a distância x, vamos pegar o baricentro da figura pequenininha, que seria mais ou menos isso aqui. Mais ou menos isso, tá? Então, ele ficaria na metade. Então, a metade de 30 é 15. Então, 15 é a distância até o eixo x. Então, vezes 15, ok? Tudo isso é igual. Área total. Área total, eu vou somar essa área aqui mais essa área aqui. Para eu não fazer tudo montado de novo, eu já vou calcular direto isso aqui, tá? Então, a primeira área é 30 vezes 150. 4.500, mais, porque é a área total, mais a área de baixo, que é 30 vezes 150 também, que
também vai dar 4.500. Tudo isso vezes, tá? Lembrando, a área total, coloca um parênteses aqui, vezes YG. Então vamos calcular isso aqui. Vamos lá. Aqui 30 vezes 150 vai dar 4.500. 4.500 vezes 105. $472.500. Ó, eu já fiz tudo isso aqui, tá? Mas, agora vamos fazer um outro cálculo. 150 vezes 30 também dá 4.500. 4.500 vezes 15. $67.500. Tá? Já fiz tudo isso. Igual 4.500 mais 4.500 dá 9.000. 9.000 vezes YG. Ok? Então, seguindo. $540.000 igual a 9.000 YG. Então, YG seria igual a 540.000 sobre 9.000. Então, 540.000 dividido por 9.000. 60. Então, YG é igual a 60. Está aqui. Então, agora nós temos a coordenada do baricentro, coordenada X, é 75. E a coordenada Y é 60. O que quer dizer esse 75? Anda 75 no X. E 60, anda 60 no Y. Então, vamos dizer que seja aqui, tá? Mais ou menos. Então, quer dizer que o baricentro está mais ou menos aqui. Então, aqui mais ou menos está o baricentro da figura. Esse ponto tem estas coordenadas. Então, encontramos tudo. Agora nós podemos partir para o momento de inércia. Vamos apagar aqui. Como a maioria das alternativas fala do momento de inércia Y, provavelmente será o momento de a resposta será uma das que falam em momento de inércia X. Desculpe, a maioria fala no momento de inércia X. A resposta provavelmente será uma delas. Então, por isso eu vou começar pela menos provável, para que eu precise calcular o momento de inércia Y. Tá? Então, o momento de inércia aqui está a fórmula. Vamos lá, vamos começar o momento de inércia Y. Está aqui. Então vamos lá. IY é igual. Novamente, essa divisão em duas figuras eu reaproveito para calcular o momento de inércia também, tá? Então serão duas figuras. Então eu faço toda essa fórmula para uma figura e depois toda a fórmula para a segunda. Então o momento de inércia Y, vou começar pela figura 1. A fórmula diz que o momento de inércia Y é igual ao momento de inércia Y mesmo. Então é o seguinte, o eixo Y é esse eixo aqui, tá? E nós temos um retângulo. Então, como o eixo Y é esse eixo aqui, tá? A base da figura 1 é essa aqui, ó, tá? A base é o lado que está de frente para o eixo, ok? Então, essa aqui é a base. Então, a base será 150 vezes altura ao cubo, a altura é 30 sobre 12, ok? Usei essa fórmula aqui, tá? Lembrando, quando eu estou fazendo o eixo Y, a base fica a que está sobre o Y. Quando eu faço o momento de inércia em X, a base é o lado que está sobre o X, ok? Então,
está aqui a primeira parte da fórmula. Notem que ela tem uma segunda parte. A segunda parte é a seguinte, eu tenho que analisar o seguinte. A distância, os dois baricentros, o baricentro total e o baricentro da figura pequenininha, eles têm a mesma coordenada x, tem distância x entre eles? Eu preciso analisar isso, vamos ver se tem. Aqui está o baricentro total e aqui está o baricentro da figura. Notem que os dois, aqui saiu um pouco torto porque fui eu que risquei um pouco torto, tá? Mas era para que eles estivessem exatamente no mesmo lugar. Eles só vão ter distância no y. No x, eles não têm distância, ok? Então a distância x entre eles é zero. Então se a distância x é zero, essa segunda parte aqui da equação vai zerar toda, ok? Então se o baricentro tem a mesma coordenada x, eu não escrevo o resto da fórmula, ok? Escrevo só a primeira parte. Agora eu vou para a figura 2, mas a segunda figura, ela é um retângulo também, ok? Então aqui está a fórmula, estou analisando o eixo y, então a base é essa aqui. Então, eixo y, a base 30 vezes a altura, né? A altura fica como se fosse isso, 150 ao cubo sobre 12, ok? Aí eu tenho que analisar o resto, se eu preciso colocar o resto da fórmula, tá? Vamos lá. O resto da fórmula, estou analisando o momento de inércia y, o resto da fórmula, ele trata de distância x. Que distância x? Distância x entre os baricentros. Quais baricentros? O da figura pequena, que eu estou analisando naquele momento, e o baricentro da figura total, que eu já calculei. Então, o baricentro total, a gente já sabe que o x do baricentro é 75. É bem no meio, ok? E o da figura, essa figura 2, também é 75, porque é bem no meio. Então, não tem distância x. Então, tudo isso aqui zera, ok? Então, eu não preciso escrever o resto da fórmula. Você vai ver que quando eu for calcular o momento de inércia x, eu vou precisar escrever o resto da fórmula, tá? Mas aqui eu não preciso, porque não tem distância x. Na hora do momento de inércia x, a distância vai ser distância y. Aí, distância no y não tem, ó. Tem entre os dois, ó. Então, aí eu precisarei, mas não agora. Então, acabou a fórmula. Então, vamos calcular aqui o momento de inércia y. Vamos ver quanto é que dá aqui. Vamos fazer esse cálculo rapidamente. Isso aqui vai dar 27.000 vezes 150. E tudo isso dividido por 12. Tá? Mais, aí agora vamos fazer a segunda aqui, 150 ao cubo. Tudo isso vezes 30. Tudo isso dividido por 12. Vai dar 8, 4, 3, 7, 5, 0, 0. Então agora eu somo tudo. Então nós teremos 8, 7, 7, 5, 1, 2, 3. Então, 8.775.000 milímetros na quarta potência. Isso aqui é o momento de inércia y. Eu poderia escrever isso da seguinte maneira. Eu poderia escrever 8,7 vezes 10 na 6. Tá? Duas maneiras de escrever. Vamos analisar se a única alternativa que fala de momento de inércia y bate com o valor. Não bate, ó.
ela é quase a metade, aliás, ela é quase o dobro da alternativa. Então, com certeza, não é. Então, a partir de agora, eu tenho que usar qual raciocínio? Se não é o momento de inércia y, eu tenho que calcular o momento de inércia x, para ver se aí, então, eu terei respostas para o momento de inércia x. Então, o ix, você usa essa fórmula aqui, tá? Onde ela é igual ao próprio ix mais área vezes distância y ao quadrado, tá? Então, vamos lá. Seguindo aqui, começando pelo ix. O momento de inércia de um retângulo é base vezes altura ao cubo sobre 12. Então, qual é a base? A base é 30 vezes a altura qual é? 150 ao cubo sobre 12, ok? Agora, mais a área vezes a distância y ao quadrado. Existe distância y entre esse baricentro e o baricentro da figura total? Existe. Então, por isso, eu escrevo o resto da fórmula. Se não existisse distância, eu não precisaria escrever. Como existe, eu escrevo. Então, mais a área, qual área? Novamente, essa área aqui. Tá? Então, a área que é 30 vezes 150. Ok? 30 vezes 150, tudo isso multiplicando distância y ao quadrado. Então, agora é o seguinte, o baricentro da figura pequena é esse aqui, ó, ele vai dar 75 aqui, certo? 150 por 2, 75 mais 30. Então, será 105. 105 menos o baricentro total nós já encontramos. O YG é 60. Então, 105 menos 60 ao quadrado. Está aqui a primeira parte da fórmula, ok? Mas, aí agora nós temos que calcular a segunda figura. Então, eu vou colocar aqui embaixo, eu vou seguir aqui embaixo, mas é tudo a mesma coisa, tá? Então, mais a outra figura. Em primeiro lugar, o momento de inércia dessa figura aqui de baixo. Base vezes a altura ao cubo sobre 12. Então, 150 vezes 30 ao cubo sobre 12. Ok? Tudo isso. Agora eu tenho que analisar se tem que colocar essa parte aqui final. O baricentro dessa figura aqui coincide com o baricentro dessa figura? Eles têm a mesma coordenada y? Não tem. Então eu tenho que colocar o restante da fórmula. Então, mais a área, que é 150 vezes 30, ok? Vezes distância y ao quadrado. Então a distância y é o seguinte, a nossa coordenada y da figura inteira, nós temos ela aqui, ó, YG, 60. Tá? Então, cadê a fórmula? Não, 60, isso mesmo. 60 menos a coordenada y do baricentro dessa figura aqui. Se a figura inteira tem 30 de altura, o baricentro aqui é 15. Então, 60 menos 15 ao quadrado. Então, aqui está mais ou menos a fórmula. Agora é calcular isso aí. Vamos lá. Então, vamos começar por essa parte aqui, ok? Então, 150 ao cubo dá 3.375.000 vezes 30. E tudo isso dividido por 12. Vai dar 8, e x é igual a 8, 4.375, 0,0, tá? Isso aqui é toda essa parte. Mas, vamos lá então. 30 vezes 150. 4.500. Que multiplica. Agora, 105 menos 60 e o resultado ao quadrado.
Aqui vai dar 45, e 45 ao quadrado, 2025. Então, aqui deu uma melhorada nessa primeira parte, mas, vamos calcular isso aqui então, 30 ao cubo, $27.000, vezes 150, e dividido por 12, 337.500, mais 150 vezes 30, 4.500. Vou colocar o resto da fórmula aqui embaixo. Mais 4.500, tá? Só seguiu aqui. Mais 4.500 vezes 60 menos 15 e elevado ao quadrado. 60 menos 15 são 45. E 45 ao quadrado. 2025. Então agora eu tenho que juntar tudo isso aqui. Aliás, juntar não. Tem que fazer as multiplicações. Então vamos lá. Ix é igual a 4.500 vezes 2025. Isso aqui saiu disso aqui, tá? Mais 137.500 mais 4.500 vezes 2025, que nós já encontramos, né? Que é esse número aqui. Vamos somar tudo, então. Vamos lá. Então, nós temos Ix igual a 27, 1, 2, 3, 4, 6. Temos esse número aqui, tá? Milímetros na 4, tá? Vamos analisar se tem alternativa para nós. 27 com 6 zeros aqui, ou seja, 27 milhões é a mesma coisa que 27 vezes 10 na 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse número aqui é a mesma coisa que 27 vezes 10 na 6. Vamos ver se tem aqui. Exatamente não tem, mas o mais próximo qual seria? Não podemos confundir aqui. Esse Ix é 27, só 27, e ele é Ix. O outro Ix que nós calculamos, 27 vezes 10 na 6. Qual é o mais próximo? É esse aqui, ó. 25,1 vezes 10 na 6, ou 27 vezes 10 na 6, pode ter sido algum problema de arredondamento. Então a alternativa a ser marcada seria essa aqui, que é a mais próxima. Então você marcaria essa resposta aqui. Ok? Espero ter ajudado de alguma maneira e eu aguardo vocês até os próximos vídeos. Até a próxima!